Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Salmo capítulo 51, o verso 1. São estas as palavras do salmista Davi. Naquele momento em que Natã lhe visita, vai à sua casa, mostra para ele que ele está em falta para com Deus. Davi, completamente arrependido, se debruça diante dos pés do Senhor e acredito que aqui, cantando, orando, chorando, clamando por Deus, ele abre o seu coração e pede socorro. Compadece-te de mim, segundo a tua misericórdia, segundo a multidão da tua misericórdia, apaga as minhas transgressões. Eu acredito que a cada manhã nós podemos também nos voltarmos para Deus com esse pedido, com esse clamor, apresentando a Deus as nossas necessidades, as nossas súplicas, a nossa família, os nossos planos, os nossos sonhos, colocarmos tudo o que temos nas mãos do nosso Deus. Eu tenho certeza que, segundo a sua infinita misericórdia, como elas se renovam a cada manhã, Deus irá se compadecer de cada um de nós, irá atender o nosso clamor e nós seremos abençoados. Amigos, nessa manhã, temos um compromisso mais um dia de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. Quero trazer aqui algumas reflexões a respeito do capítulo 10 do livro de Levíticos. Por isso, nesse momento, convido você para que nós juntos aqui possamos fazer a leitura do capítulo 10 do livro de Levíticos, o verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo neles. E sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. De todas as experiências vividas por Arão desde a saída do Egito até chegar ao deserto, e Deus pedir para eles que levantasse o santuário para que ele pudesse morar no meio do seu povo, acredito que essa experiência foi a mais difícil vivida na vida de Arão. Arão perdeu os seus dois filhos, Nadab e Abiú. Deus escolheu Arão e a sua família para que eles pudessem inaugurar a linhagem de sacerdote dentro do santuário terrestre. Deus privilegiou Arão, permitindo a ele que iniciasse o sistema de sacerdócio no santuário terrestre. Mas Arão deveria dar como resposta amar, fidelidade, viver uma vida íntegra diante de Deus. A Bíblia não apresenta muitos detalhes a respeito desse incidente, mas nós podemos ver a responsabilidade que Deus requeria que cada sacerdote pudesse viver diante do Senhor. O fogo que foi acendido por Deus no momento em que Arão foi separado como sacerdote jamais deveria ser apagado. Os sacerdotes deveriam alimentá-lo diariamente. O sacerdote tinha nas mãos a responsabilidade de colher lenhas, mesmo que fosse com a nação de Israel, mas deveriam ter um estoque suficiente para que aquele fogo jamais pudesse apagar, porque aquele fogo representava que Deus estava aceitando o sacrifício quando ele era consumido sob o altar. Nenhum outro fogo o sacerdote tinha a liberdade de trazer para dentro do templo, mas ele tinha a responsabilidade de manter aquela chama acesa, porque foi o próprio Deus que o acendeu. Dentro do pátio do santuário existiam fornos, onde os sacerdotes preparavam a sua alimentação diária. Pode ter acontecido que Nadab e Abiú transportaram o fogo que estava do pátio para dentro do santuário e foram se apresentar diante de Deus e acabaram sendo consumidos. A Bíblia, no livro de Levíticos, capítulo 10, o verso 1, ela usa a expressão que eles trouxeram fogo estranho. Portanto, nós precisamos entender que a expressão de adoração de Nadab e Abiú foram incoerente do que de fato Deus esperava que eles pudessem oferecer diante do Senhor. No capítulo 10, o verso 2 diz o seguinte: Então saiu o fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Comer alimento dos sacrifícios, estando impuros, eles corriam o risco de serem consumidos diante do Senhor. Ou entrar no Santo dos Santos sem aprovação divina, eles também corriam o risco de serem consumidos pelo Senhor. O fato é,
Embora a Bíblia não tenha deixado muito clara a razão pela qual eles perderam as suas vidas, mas fica claro e evidente que eles perderam as suas vidas porque deixaram de obedecer, de oferecer uma adoração que Deus esperava que eles pudessem oferecer ao Senhor. O mesmo fogo que consumia a oferta que era colocada sobre o altar, consumia qualquer adorador sem autorização ou sem preparo ou santificação que tentasse se aproximar de Deus. Assim, a mesma ira divina contra o pecado, que caiu sobre Cristo quando estava sobre a cruz, irá cair sobre todos aqueles que um dia tentarão se aproximar de Cristo, por não terem se aproximado de Deus sem que primeiramente pudesse ter passado pelo fogo purificador, para que pudesse estar limpo, para poder se apresentar diante de Deus. A nação de Israel, eles deveriam tomar consciência de que eles existiam para adorar o Senhor, e não o contrário. Eles pertenciam a Deus, não o contrário. Deus estava ali para lhes ensinar, não o contrário. Portanto, nos dias de hoje, nós também precisamos aprender a mesma lição. No capítulo 10, o verso 3, Moisés se aproximou de Arão e falou que Deus tinha dito para ele: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam a mim. Todo sacerdote, antes de se aproximar de Deus, eles deveriam ter um preparo para ter esse encontro com o Senhor. Eles deveriam se preparar espiritualmente, eles deveriam se consagrar, pedir perdão pelos seus pecados antes de ter esse encontro com o Senhor. Possivelmente, Nadab e Abiú se esqueceram ou menosprezaram essa recomendação. Olharam para si mesmos, acreditaram que a sua própria justiça poderia lhe dar condições de poder se apresentar diante do Senhor. Agindo dessa forma, reconheceram e sentiram na pele que não é dessa maneira que Deus espera que os seus adoradores se aproximem dele. Ao fazermos uma leitura superficial desse capítulo, nós podemos chegar à seguinte conclusão: Deus é um Deus tirano, Deus é um Deus muito rígido, Deus é um Deus ditador, mas não é verdade. Nesse capítulo nós podemos perceber claramente, Deus está tentando fazer uma distinção muito clara entre o santo e o profano. Deus queria mostrar à nação de Israel que o que eles tinham aprendido no Egito deveria ser esquecido, deixado para trás. Os deuses que eles tinham conhecido e adorado no Egito era completamente diferente de um Deus vivo, ativo e santo, que gostaria e queria que o seu povo pudesse viver uma vida santa diante do Senhor. O silêncio de Arão diante de Moisés e diante de Deus marcou o início e a sequência do seu ministério. Não posso imaginar que ele tenha vivido momentos mais difíceis na sua vida. 2 filhos de uma só vez, ele perdeu no local onde ele mesmo trabalhava, onde ele mesmo servia a esse Deus. Ele não pôde chorar pelos seus filhos. Ele não pôde lamentar. Essa atitude de choro, de lamentação, ele não estaria representando a Deus diante da nação de Israel. Eu posso imaginar no dia seguinte, Arão voltando para o santuário, ter que ministrar diante do Senhor, andar pelos mesmos lugares onde os seus filhos transitavam. Eu acredito que por algum momento ele imaginava que os seus filhos pudessem estar ali, mas ele deveria compreender que diante de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus puro, todo adorador que se aproxima do Senhor deve de fato primeiramente fazer uma autoavaliação, deve primeiramente confessar os seus pecados para que nós possamos ter condições de nos apresentarmos diante de um Deus justo e puro. Como sacerdote do Senhor, como líder do povo de Deus daquele período, Arão e a sua família, eles deveriam representar a Deus diante daquela nação. Eles deveriam sempre colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. As outras atividades deveriam ficar em segundo, terceiro, quarto plano, mas Deus deveria ser o primeiro na sua trajetória. Deus tinha honrado a sua família, tinha lhe dado o privilégio de serem líderes. Eles estavam inaugurando o sistema de sacerdócio dentro do santuário terrestre, mas Deus esperava que eles entendessem essa responsabilidade. Eles eram seus representantes diretos de Deus diante da nação. Portanto, eles deveriam viver a essa altura
Meu amigo, nessa manhã, ao terminarmos de estudar aqui o capítulo 10 do livro de Levíticos, nós precisamos compreender que também nós hoje fazemos parte desse sacerdócio real. Nós fomos chamados por Deus para sermos uma nação santa. Cada um de nós assumimos o compromisso de representarmos o reino celestial. Por isso que eu e você, aonde nós estivermos, nós precisamos representar o nome do nosso Salvador. Nós precisamos representar o nome de cristão. Nós precisamos viver à altura do sonho e do patamar que o Senhor estabelece para cada um de nós. É por isso que a cada manhã nós precisamos recorrer aos pés do nosso Salvador para que nós possamos ter forças para viver uma vida vitoriosa. Sem Cristo, sem o poder vindo do céu, nós não temos condições de alcançarmos a vitória. Por isso que nesse momento quero convidar a você que nós juntos nesse instante clamemos a Deus pelo poder dele vindo do céu, para que a cada dia nós possamos viver esse ideal de Deus nessa terra. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Nós confessamos as nossas falhas. Nós queremos a cada dia viver o teu ideal. Perdoa os nossos pecados, nos conceda força a cada dia. É o nosso desejo, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.